Então vamos lá. Então o que acontece? Antigamente, década de 90, a gente está falando aí mais ou menos década de 90, existiam os outdoor, né, os panfletos. Até hoje ainda a gente vê bastante esse negócio de panfleto. Só que o panfleto, essas coisas físicas, você não consegue mensurar e nem medir o desempenho, ok? Fora que é muito limitado, né? Eu, na minha adolescência, cheguei a entregar panfleto em bairros, eu fazia, nossa, quilômetros andando a pé, entregando panfletinho nas caixinhas de correio. E hoje, praticamente, ainda deve existir isso ainda, mas dessa época para hoje, bem menos. Os KPIs te mostram todos os desempenhos das redes sociais. E eu vou explicar um pouco o que é KPI, porque quando você abre um monte de gráficos, você fala assim, isso são KPIs? Não, não é bem assim. E KPIs, na tradução em inglês, é Key Performance Indicator, que seria a chave da performance de indicação. Então, eles deram uma remoldada para traduzir e são indicadores de performance, ok? Então, KPIs são indicadores de performance. KPIs você vai ver tanto no mundo corporativo quanto nas redes sociais, né? Na gestão das redes sociais. Eu uso muito KPIs até hoje. Para cada segmento, um KPI específico. Então, o KPI ele pode ser análise mensal, análise diária, análise por hora, análise anual, ok? Então, pode ser dentro disso daí, dentro dessa média de tempo. Nas redes sociais, o interessante é você fazer o KPI dentro do mês, ok? Dentro de 30 dias. Então, você contou 30 dias, fechou o mês, coleta as informações e vê qual foi o desempenho referente ao mês anterior. Então, como funciona? Alguns KPIs importantes aí para a gente ter nas redes sociais, nessa parte digital. As curtidas das postagens, quantas pessoas curtiram? Impressões das postagens, quantas pessoas viram a minha postagem? Quantas pessoas comentaram as minhas postagens? Análise das melhores postagens. Quantas postagens campeãs nós tivemos hoje? Ok? Você vai ter um monte de postagem, mas daquelas, quais foram as melhores? Daquele montante que você postou no mês. Quantidade de novos seguidores. Então, no mês passado nós tínhamos 120, hoje nós temos 142. Opa, aumentamos um pouco. Informações demográficas. O que são informações demográficas? Vou trazer um pouquinho para cá. A pessoa é homem, mulher, a idade, que a gente já vai ver como identificar, o local do Brasil e o horário de maior acesso na página. Ok? Isso são KPIs importantíssimos e a gente já vai entender como extrair o KPI de um gráfico estatístico. Um gráfico estatístico é um gráfico em que ele tem oscilações constantemente. Então, esse é chamado de gráfico estatístico. Então, o que acontece? Quando a gente acessar as redes sociais, a gente vai encontrar vários gráficos, várias métricas. Lembrando que eu não vou ensinar como você acessar, porque ao fuçar na ferramenta, na plataforma que você estiver utilizando, você já vai chegar em alguns gráficos. Aonde você começar a acessar, você já vai ver que já vão ter informações. Mas, dentro de ferramentas administrativas, se eu não me engano, se ainda é esse nome no Facebook, você vai ter várias métricas. E aqui eu coloquei como exemplo uma métrica, né, um tipo de um gráfico para a gente interpretá-lo, a gente compreender. Então, a compreensão e interpretação de um gráfico, primeiro de tudo, inicia-se no título. Então, tráfego agregado de computadores e de dispositivos móveis. E aqui esse gráfico você consegue ver dentro da legenda. Aí você fala, nossa, quanta linha, não estou entendendo nada. O que é em azul, que tem bolinhas, são computadores, pessoas acessando pelo computador. E o quadradinho, dispositivos móveis. Então perceba que 3 de agosto, agora a gente está lendo o gráfico. No dia 3 de agosto, eu tive mais de 30 pessoas acessando pelo computador.
No dia 6, o acesso foi muito maior pelo celular. Ok? No dia 5, aqui ele tá pulando alguns dias para poder encaixar esse filtro aqui, ó, do dia 30 de julho ao 28 de agosto, ok? Então ele acaba dando aquela achatadinha aí para não ficar tudo estranho aqui os escritos, eles resumem e deixam só os quadradinhos para você se localizar. Então no dia 21 é esse daqui, ó, tá bem no centro do dia 21. Dia 22, 23, 24, ó, caiu em cima também daqui da data, ok? Então, isso é interpretar. Aí você vai falar, Rodrigo, como que eu extraio o KPI de um negócio desse? Primeiro que eu comentei, nas redes sociais é interessante você fazer mensalmente. Então, dentro de um mês, você vai pegar os dados, a gente já vai ver outros gráficos aqui, e aí você vai falar assim, olha, dentro do mês, a gente teve um pico máximo de 30 acessos em comparação com celulares. Então a gente conseguiu bater um pico máximo de acesso de computadores, com computadores, né? E aí, dentro disso, você vai tirar uma média. Tudo bem, a gente teve um pico de computadores. Mas no final das contas, quem está acessando mais? São computadores ou são celulares? Aí você vai. Nesse dia aqui, existe um cálculo de média. Você soma tudo e divide pela quantidade somada. Essa é a média. Só que você tem também a possibilidade, só de você olhar aqui, você já vê. Qual que é a linha mais alta aqui? Smartphone. Ó, tá tudo acima, 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 acima. Por mais que esse teve um pico de acesso, esse daqui também teve. E relevante a tudo que foi antes, a gente já consegue concluir que pelo menos 70% dos nossos usuários são via celular. Então a minha postagem tem que ser quadrada, retângula, aquela widescreen, como que tem que ser nossa postagem? Então, através disso, você já consegue ver como que você vai estar elaborando sua postagem. Rodrigo, só tem linhas aqui, uns números laterais. Ok, vamos ao início. Título, reações, comentários e compartilhamentos. Ok, então 3. O título está falando que são 3 índices estatísticos que eu vou estar vendo nesse gráfico. Mas quais são os 3? Então, vamos identificar. Reação, o que é reação? Reação é esse roxinho aqui, mais espesso. Ah, então é esse daqui. Comentários, esse rosinha claro. Ah, esse daqui. Compartilhamentos. Opa, esse mais baixinho aqui. Então, nós não tivemos tantos compartilhamentos. Mas reações tivemos bastante. Bastante ou pouco, a nível de gestão, não existe. É genérico. Você tem que falar assim, bastante quanto? Nós batemos 4K. Para quem não sabe, na linguagem corporativa, o K significa 1000. Então, 4.000 reações nós tivemos. Reações é igual a engajamento, ok? Então, nós tivemos 4.000 reações. Então, veja que tem uma outra linha bem clarinha aqui. A gente vê que bateu o pico neste dia 28 do mês de junho. Ok? Então, essa é a forma de você interpretar um gráfico na rede social. Aqui são os das horas das semanas. Então, quando aquele horário, aquele dia da semana tiver um azul mais escuro, com mais intensidade, significa que foi o maior pico. E também você consegue interpretar neste gráfico aqui, ó. Não tivemos tantos acessos dentro das 4 da manhã, das 3 às 4 da manhã, ó, das 3 às 4 da manhã não tivemos muitos acessos, então eu não vou programar uma postagem nesse horário. Meio-dia, olha, começa a ficar interessante. A 1 da tarde é o pico máximo. E aqui a análise das postagens, olha que legal, isso é do Facebook. Então, direcionamento, aqui no caso a região que você está direcionando. O tipo, quando você põe a flechinha em cima, ele vai mostrar o que quer dizer aqueles 2 quadradinhos. O que quer dizer essa corrente. Alguns eu já sei, ó. Esse da imagem são fotos. Esse daqui são links que você criou. Esse daqui são imagens, são vídeos, links. Mas se você passa só o mouse e deixa o mouse descansando, né, a flechinha do mouse ali descansando em cima do símbolo, ele já te dá uma pequena explicação lá, um resumo do que é. E aqui a gente consegue ver, ó, cliques em publicações. Então, nessa publicação, eu tive
152 cliques. Reações, 64. Mas foi interessante, o Call to Action funcionou aqui. Eu tive cliques. Cliques é realmente a chamada para ação. A pessoa precisa clicar em alguma coisa. Alcance orgânico. Olha esse daqui. O alcance orgânico. Ah, Rodrigo, mas como você sabe que é 6.2K? 6.200 é de alcance, porque é o laranja. Ok? Todas as publicações enviadas, ou seja, publicadas. Ok? Aqui a data, o horário que foi programado. Então, olha como a gente consegue extrair um monte de informação só dessa tela. Então, vamos lá. Se eu perguntar aqui, qual que é o melhor horário de desempenho? Às 10h45. Ah, Rodrigo, mas eu postei um outro que não teve esse mesmo desempenho. Então, vamos ver qual foi o tipo de postagem. Olha, foi um vídeo. Você postou uma imagem, por exemplo, tá? Eu só estou fazendo um exemplo aqui. Então, vou voltar a postar um vídeo. Ah, mas aquele vídeo falava de tal coisa. Então, vou voltar naquele vídeo e fazer um parecido com aquele.